Nessa época do ano, cresce a preocupação com as doenças respiratórias, acabamos de falar, em bebês com menos de 1 ano de idade. Mudanças na temperatura, tempo seco e a grande circulação de vírus são complicadores que têm provocado muitas internações de crianças. A reportagem é dele, José Porto. A chamada primeira infância é um momento crucial na vida dos bebês com menos de 1 ano de idade. É nessa fase que todo cuidado é pouco para a proteção contra gripes, alergias e os resfriados, que podem evoluir para doenças graves, entre elas as respiratórias. Arlan Azevedo, médico pneumologista infantil, explica as doenças que mais afetam os bebês, como a bronquite, bronquiolite e a pneumonia. A bronquiolite nada mais é da localização de uma inflamação que ocorre lá na parte terminal da via respiratória. O que é a via respiratória? A via respiratória, ela é como você tivesse uma avenida principal, que chama-se traqueia. Essa avenida principal, ela se bifurca para os dois lados, que são os brônquios, e chega lá na parte terminal, antes de chegar no pulmão propriamente dito, no parênquima pulmonar, ela se torna muito fininha, que é o bronquíolo. Então, a bronquiolite é a presença de vírus, principalmente nessa parte terminal, que causa uma inflamação e obstrui a passagem do ar para passar para o sangue através do pulmão, que é um grande filtro. Então, você tem como se fosse uma obstrução desse filtro. Dados do Ministério da Saúde apontam que no ano passado, as internações de bebês com menos de 1 ano de vida cresceram 24% na rede pública. A tendência é que esse quadro caótico de saúde respiratória dos bebês continue esse ano com tantas variações no tempo. O médico de família Ronald Benedito dos Anjos atua nessa unidade básica de saúde do bairro Cabo Michel, em Várzea Grande. Por dia, segundo ele, são muitos pacientes com problemas respiratórios e alguns precisam de encaminhamento direto para a internação. As pessoas deixam chegar num estágio que, infelizmente, a gente tem que referenciar para unidades terciárias, como pronto atendimento e pronto-socorros, em função de não se atentar aos principais sintomas dessas doenças comuns nesse período do ano. A amplitude térmica, as mudanças bruscas na temperatura, favorece ainda mais a circulação de vírus nessa época do ano. Em algumas unidades de saúde, por exemplo, o movimento de crianças com sintomas de doenças respiratórias mais do que dobrou. Mas os pais precisam ficar em alerta aos sinais do quadro das crianças para, de fato, procurar uma unidade de saúde e a ajuda médica e também não fazer a automedicação. Lembrar que essas infecções virais, na maioria das vezes, não são tão agressivas. Mas você tem que estar atento aos sintomas, sinais e sintomas de gravidade. Que quais são? A criança fica muito cansadinha, muito dispneica. Ela pode ficar com batimento de asa de nariz, você vira para respirar, faz um esforço grande. As costelinhas começam a entrar, que a gente chama de tiragem, ele começa a ter essa dificuldade para puxar o ar. Ela fica inapetente, começa a não querer mamar ou se alimentar. Então, esses são dados que devem alertar, acender a luzinha laranja, para a mamãe, para os pais levarem para fazer uma avaliação na unidade de saúde. Além das mudanças do tempo, que são complicadores para as doenças respiratórias, um outro problema chama a atenção do sistema público de saúde, que é a baixa cobertura vacinal. Aqui em Várzea Grande, por exemplo, apenas 49% do público prioritário recebeu as doses de vacinas contra a gripe e a influenza. E, atualmente, a maioria dos atendimentos de bebês, crianças e pessoas idosas, justamente aquelas que estão com um cartão de vacinação desatualizado. A gente tem a disponibilidade das vacinas, principalmente a influenza, e a busca não tem sido a contento. Tem muita gente que tem deixado de vacinar seus filhos em função de inúmeros fatores. Então, a gente sempre alerta sobre a importância da imunização. As vacinas têm disponíveis nos postos, mas a procura não tem sido a contento. Na sala de vacinação da unidade, a Lohane Oliveira aproveitou as férias da Hannah Vitória, de 4 anos, para atualizar o cartão. No caso, o da mãe e da filha contra a influenza. Aproveitou as férias e veio regularizar todas as vacinas que estavam em falta, né? Tudinho. A gente veio tomar. A enfermeira lembra que não faltaram estratégias para a campanha de vacinação contra a gripe e todas as outras doses disponíveis no calendário vacinal para as crianças, mas que a baixa procura continua preocupando nessa época do ano.
Ela lembra também que as vacinas continuam disponíveis para toda a população na rede pública. Sabemos que a vacina da gripe, da influenza, ela é anual, O Ministério da Saúde, ela liberou mais cedo, vamos dizer assim, a partir do mês de março, mas infelizmente a procura da população é muito pouca. Mas além das vacinas, a imunidade pode ganhar reforço com a hidratação e a alimentação, que são fundamentais para encarar esse período de seca e grande circulação de vírus, fora os cuidados em casa. Hidratação talvez seja dos principais fatores para auxiliar o seu sistema imunológico, ajudar o seu organismo a evitar ou pelo menos amenizar os sintomas respiratórios. E no caso das crianças, incluindo os bebês, o pneumologista reforça ainda os cuidados até com o uso do soro fisiológico nas narinas, que deve ser com cautela. Se você tem uma membrana lá de dentro do nariz íntegra, e que a gente é colonizado por várias bactérias, se você quebrar essa barreira natural, você facilita que essas bactérias, inclusive vírus, tenham maior facilidade para entrar dentro da mucosa e que atingir e circular no seu organismo. Essa barreira natural, ela não pode ser quebrada com o uso intempestivo de soro fisiológico. A matéria traz problema, de crianças que estão muito mais abaixo de 1 ano de idade, estão muito mais suscetíveis a doenças respiratórias. Mas se você considerar, inclusive, um quantitativo significativo de crianças até 5 anos de idade que acabam indo a óbito por conta de doenças respiratórias, se uma pessoa saudável, uma criança saudável, já tem problema por conta de queimadas, de doenças, tudo isso que você pode imaginar, imagina uma criança com asma, por exemplo. Como é que ela vai lidar em meio a uma situação dessa, com tempo seco, fumaça para todo lado? Realmente é muito mais complicado, muito mais difícil, sem dúvida alguma. E claro que tem que tomar todos os cuidados. Para quem está em casa, tentar minimizar o problema. Tem gente que tem em casa, tem ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado resseca o ambiente, tem que colocar uma toalha molhada, colocar uma bacia com água, criar alternativas, colocar aquele evaporador lá para poder umidificar o ambiente, para tentar melhorar, porque realmente resseca muito as narinas e aí, inclusive, provoca até sangramento. E não é só em criança, não, em adulto. Em adulto, causa sangramento. Eu, particularmente, tenho esse problema. Essa última viagem que eu fiz, por exemplo, eu saí daqui, peguei um voo de 12 horas, voo internacional de 12 horas, por conta da pressão, por conta de muito seco o ambiente. Quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, sangue no nariz, rapaz. Edilson, olha, mas é terrível, entendeu? E aí coloca, segura aquela coisa toda, sangue, deita a cabeça para trás, aquela coisa. Por quê? Porque realmente muito ressecado, pressão muito forte e acabou ocorrendo isso aí. Então, esse período é terrível, é péssimo e não tem nem previsão de chuva. Provavelmente daqui a pouquinho a gente vai ter aí a previsão, mas não vai indicar chuva de forma alguma. Sabe